Mateus, capítulo 7, versículo 3. Mateus 7, versículo 3. Eu vou ler a versão revista e atualizada. Amém? Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? Essa é a palavra de Deus, então. Então, está sendo filmado, está sendo gravado esse culto, e talvez essa palavra ela vai ir a lugares onde a gente nem possa imaginar, e talvez ela vai tocar no coração de muita gente. Amém? E eu queria, de algo de Deus, compartilhar com vocês e fazer um estudo da palavra nessa noite. E o tema dessa pregação, ele é: fuja da ira que há de vir. Fuja da ira que há de vir. E que ira é essa? Ah, Rogério, mas tu vai pregar sobre o fim do mundo? Não é isso que eu vou falar. Não é esse o objetivo da pregação. Mas Deus, ele na sua palavra, ele diz ali: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele está, então, vendo que religiosos estão vindo ao batismo, mas ele está perguntando: mas quem vos induziu? Como que vocês chegaram até aqui? E Jesus, ele adverte ainda e diz assim, e chama eles de raça de víboras, porque eles estavam ali, e eles estavam indo para o batismo. Mas aí Jesus, ele diz mais, ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? E de que ira Deus está falando aqui? Da ira vindoura, da ira de Deus. E se você for ver na Bíblia, fala muitas vezes da ira de Deus. Amém? Então, guarde isso. E eu queria então contar uma história para vocês, que aconteceu comigo na quarta-feira passada. E aí eu quero entrar na história e na palavra de Deus. Eu estava no hospital e quarta-feira é o nosso dia que nós temos cirurgia das 7 da manhã, no mínimo 12 horas por dia. E ainda ficam pacientes para ser operados. Pacientes muito graves, pacientes agendados, eletivos. E uma dessas pacientes tinha ido para a UTI. E nós começamos de manhã a operar. E no intervalo nós subimos à UTI para ver essa senhora, que também tinha que ser operada. E eu, quando eu olhei o estado dela, o estado de saúde dela, e ela já havia sido operada, eu vi que, então, ela não, na minha concepção médica subjetiva, eu considerei que ela não teria mais condições de ser operada novamente. E então, se algo não fosse feito, era certo que ela estaria condenada à morte, porque a sua doença ali iria caminhar para a morte. Bom, e aí eu dividi a minha responsabilidade, conversei com meus colegas especialistas, mas o caso era tão complicado que ninguém sabia o que fazer. Ou operava ou não operava. Opera, não opera. E aí nós voltamos à UTI, conversamos com o médico intensivista, com todos os médicos ali. E daí o médico disse: olha, está com vocês. Vocês que são os especialistas. O que eu podia fazer, eu fiz. E ela está ali. Se não fizer nada, ela vai morrer. Mas se vocês acham que não dá para fazer nada, quem sou eu? Né? Está com vocês. Então, de novo, a responsabilidade conosco.
Chamamos a família, toda a família, ligamos para casa, mandamos em todo mundo. Subimos novamente na UTI, conversamos com eles. E explicamos a gravidade. E aí a filha disse, olha, a gente sabe que talvez ela não tenha condições de cirurgia, mas nós não sabemos se ela tem chance ou não, nós desconhecemos. E aí mais uma vez ela disse assim, ela olhou para mim e disse assim, olha, doutora, faça a decisão, eu passo ela para ti. Está nas tuas mãos. Faça o que tu achar melhor. De novo, a responsabilidade estava... E ela olhou para mim. Estava comigo. Por exemplo, eu naquele momento, mesmo dentro da equipe, eu que estava coordenando toda aquela situação. Ou seja, eu estava com um poder de decisão nas minhas mãos muito grande naquele momento. E aí, talvez em outros tempos, ou talvez muitos médicos, pela sua técnica e tal, a pessoa pode pensar, não, mas azar, tá, não tem condições e não vou fazer nada e deu e segue para outro. Mas aquilo me tocou, porque a palavra de Deus ela está gravada no meu coração. E diz que o princípio da sabedoria, que está lá em Provérbios, capítulo 9, diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E naquele momento eu senti um temor, mas não estou dizendo um medo, mas um grande respeito por aquilo que eu iria fazer. A decisão que eu iria tomar. Porque a vida de uma pessoa estava na minha mão. Se eu falasse uma coisa, estava fadado. E o que nós queríamos fazer é simplesmente não fazer nada. Porque nós julgávamos que essa pessoa não tinha mais condições de ser operada. E em Filipenses 2, versículo 12, diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então ela diz assim, o temor é você ter um grande respeito por Deus e pelas coisas de Deus, mas também tem um pouco de medo. Tremor. Com temor e com tremor. Desenvolver a nossa salvação. De nós que estamos aqui na igreja, nós queremos fazer o bem, nós não queremos fazer o mal. E então eu falei para a família, eu digo, nós vamos pensar e eu volto a dar uma resposta para vocês. E aí nós fomos descendo e conversando com a equipe, o que nós vamos fazer? E aí nós chegamos à conclusão, então, que não teria mais o que fazer. Não teria mais o que fazer. Mas mesmo assim eu entrei no bloco cirúrgico e eu fui no banheiro. E daí, eu ainda não convicto da posição que eu iria tomar, e um temor de Deus muito grande, assim, um medo, não é bem um medo, amados. Quero que vocês entendam que é algo que naquele momento eu talvez nunca senti isso. Que eu fiquei pensando, não, mas essa pessoa agora eu vou decidir a vida dela pela morte. Ou seja, talvez ela fosse morrer, mas naquela hora era uma decisão que para mim era algo que não estava sendo fácil. E aí eu pedi assim, Deus, será que essa é a melhor decisão nesse momento? Porque a medicina é uma arte. Quantas vezes o médico já diz, vai morrer, e a pessoa dura mais um ano? E o médico diz, vai viver. E a pessoa, horas depois, está morta. Isso acontece todos os dias. Por quê? Porque o autor da vida é Deus. Deus é que sabe o fim da nossa história. E aí o Espírito Santo de Deus falou exatamente na mesma hora. Ele disse assim, o tempo dela terminou. Me falou na hora. Na hora. Eu disse, mas tu está louco? Não, eu não estou louco. Deus falou assim, o tempo dela terminou.
E daí eu chamei então a família, expliquei tudo, por que nós não iríamos operar, porque era um caso muito grave, não tinha, ela ia só mais sofrer. O fim dela já estava selado, não tinha mais o que fazer. Então ela agradeceu, eu disse para ela, perguntei aí para ela assim, mas ela foi uma pessoa boa? E daí eu só escutei elogios dela. Amém, eu fiquei alegre, não entrei muito em detalhes. Voltei para o meu trabalho, ficamos até a noitinha operando. Às 10 horas da noite, ela morreu. Amém? Morreu. E aí, a palavra de Deus, ela diz assim, em Romanos 1,18, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Mas, naquele momento ali, onde aquela senhora morreu, a ira de Deus caiu sobre ela? É essa ira que está falando? Não é essa ira que está falando. Não é essa ira que está falando. Em Amós, capítulo 4, e eu queria aqui que projetasse isso aqui. Amós, capítulo 4. Versículo... está na minha outra Bíblia ali. Mas ela diz assim, ó, acho que é o versículo 17 ou 12. Prepara-te, ó Israel, para encontrares o 12. Amós 4, versículo 12. Diz assim, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E se você for ler a história aonde chega nesse versículo, Deus está dizendo que Deus começou a mandar vir tudo que era tipo de problemas para aquele povo, e aquele povo não se apercebeu. Aquele povo continuou no pecado. Aquele povo continuou na transgressão. E não se voltou para Deus. Não se arrependeu. E diz ali que então nesse momento, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. E nesse momento então, quando eu estava meditando nessa pessoa, e depois de Deus ter falado comigo, eu fiquei pensando, puxa vida, se essa pessoa foi salva, eu não sei, não conhecia a vida dela, mas ela vai se encontrar com Deus, do que está aqui sofrendo, toda moribunda. E aí eu me lembrei dessa passagem que diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Naquele momento ali, ela iria se encontrar com Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês? A ira de Deus, ela está contra toda a impiedade e perversão dos homens. E de que Israel Deus está falando ali quando ele fala, prepara-te, ó Israel? O Israel de Deus é o povo de Deus, porque Deus chamou Abraão, Isaque e Jacó. E Deus mudou o nome de Jacó e o chamou de Israel. E todos os seus descendentes, então, herdeiros das promessas que Deus havia feito a Abraão. Então, quem é o Israel de Deus? É o povo de Deus, são todos os salvos. Mas também está dizendo que é para nós desenvolver a nossa salvação com respeito, com grande temor e também com tremor. Em 1 Tessalonicenses diz que, porque o Senhor claramente é o vingador. E diz que, em 1 Tessalonicenses 5,9 diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas,
Que Deus é esse que Deus pode se irar? Será que Deus poderia se irar? Por que Deus se ira? Em Naum, capítulo 1, versículo 3, diz que o Senhor, Ele é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Então se diz que do céu, Deus, a ira de Deus, ela cai sobre os perversos. Mas que ira é essa? Que dia é esse? O que nos espera? O que as pessoas estão esperando? Será que nós estamos, como diz ali, prepara-te, ó Israel. Te prepara, porque um dia tu vai morrer. Tu vai te encontrar com Deus como essa senhora. Ali estava o fim dela. E Deus falou assim, a história dela hoje terminou. Hoje ela vai morrer. E eu não sabia. E ela morreu às 10 da noite. E prepara-te, ó Israel. E será que nós estamos nos preparando para nos encontrar com Deus? Nós estamos nos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor? Porque diz que o justo, com dificuldade que será salvo, que o reino de Deus é tomado por esforço. Mas que esforço é esse? O esforço de nós, preciso subir uma montanha para conquistar o reino de Deus. Não, é tomado por esforço, de se esforçar, de fazer o que é certo. Se esforçar para aprender o que é certo. Porque fazer o que é errado é fácil. Não aprendendo a fazer o que é certo, certamente nós vamos fazer o que é errado. Aos olhos de Deus. Amém? E aí eu queria mostrar para vocês como é fácil se deturpar. Deturpar a verdade em mentira. De que agora vocês vejam que a maior repercussão no canal de televisão, um dos mais assistidos do nosso país. Então, a coisa que mais se falou essa semana agora então é a arte. A divulgação onde as pessoas usam a arte para manifestar coisas ali então imorais, pedofilia, bestialismo e tantas outras imundícies. Mas isso é arte. Amém? Deus deu o dom para a pessoa, ela sabe desenhar. Assim como o pintor sabe pintar, o músico sabe tocar, o escultor sabe fazer escultura, o Rodrigo ali sabe fazer uma joia de ouro. Isso é arte. E do latim, arte significa uma habilidade. Uma habilidade que a pessoa tem e ela usa essa habilidade para manifestar aquilo que tem dentro dela. As suas emoções, botar para fora aquilo que está no seu coração. É um dom que Deus deu para a pessoa. Tem coisas que eu não sei fazer. Pegar uma guitarra, não faço a mínima ideia. Se sentar aqui na bateria ali, não sai nada. Mas amém, Deus deu dons aos homens. Mas diz que eles mudaram a verdade de Deus em mentira. E ainda acham que estão fazendo certo. Mas e mesmo assim, muitas pessoas ainda não sabem ainda, mas não conseguem defender uma posição de, mas por que isso é errado? A mesma coisa que eu poderia dizer assim, eu vou ali agora, bolsa da pastora Aline está ali, eu vou pegar, desço ali, pego alguma coisa, deixo aqui, depois eu levo embora. Ela vai me chamar e diz, não, mas você pegou um negócio e esqueceu de me devolver. Não, eu peguei, eu quero, faço o que eu quero. Tá, mas isso está pegando uma coisa que é algo que eu conquistei com o meu trabalho. Eu fui lá, trabalhei, é justo. Então, eu me peguei algo que não era meu, que a sociedade hoje chama de roubo. Disse, mas quem disse que roubar é errado? Por que roubar é errado? Por que eu não posso fazer isso? Fiquei com vontade. Me deu vontade, eu gostei, achei bonito, meus olhos, eles me seduziram, achei tão bonito. Acho que não vai fazer falta. Mas quem disse que roubar é errado? Foi o meu pai.
Meu avô me ensinou. Tá, mas quem ensinou para o meu avô? Comece a perguntar para si mesmo, por que roubar é errado? Já te fez essa pergunta? Por que roubar é errado? Quem disse que roubar é errado? Quem disse? O governo? O presidente? Não, mas isso é um ponto de vista dele. Por que roubar é errado? Porque Deus disse, não roubarás. Deus não é o homem. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fizermos, contrário àquilo que Deus estabeleceu, nós vamos colher lá na frente. Independente de quem quiser que tenha feito. Não interessa. Então, amém. Está fazendo arte ali, tornando sexo com crianças, com animais, que se chama bestialismo. Então, muito simples. Aquilo ali, eu gostaria para mim, para minha família, bom, para mim não, para outros até, não me importo. Não me importa, e tem gente até que vai dizer, não me importo mesmo. Não me importo de ver, e se fosse comigo também. Mas, aí eu queria falar algo da palavra de Deus. Vamos no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 7. Onde então as pessoas, elas vão fazendo coisas na sociedade que, da cabeça delas, vão fazendo o que querem, isso não vai dar nada, faço o que eu quero, isso me dá prazer, isso é bom para mim, eu vou fazer, ninguém manda em mim. Ezequiel capítulo 7, versículo 1. Eu vou ler a versão NTLH. O Senhor Deus falou comigo assim: homem mortal, é isto o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo à terra de Israel. Tudo está acabado. Este é o fim do país inteiro. O povo de Israel chegou o fim. Vocês sentirão a minha ira, pois eu os estou julgando pelo que fizeram. Farei com que vocês sofram, porque fizeram coisas imorais. Vou castigá-los sem dó nem piedade. Eu os castigarei pelas coisas nojentas que fizeram, para que vocês fiquem sabendo que eu sou o Senhor. E o Senhor Deus diz isso: cairão sobre vocês desastres, um em cima do outro. Tudo está terminado. É o fim. Vocês estão acabados. O fim está chegando para vocês, que moram nesta terra. Está se aproximando o tempo em que nos santuários das montanhas não haverá mais festas, mas somente confusão. Logo vocês vão sentir toda a força da minha ira. Eu estou julgando vocês pelo que vocês têm feito. Farei com que sofram as consequências do seu nojento modo de agir. Não pouparei vocês, nem terei piedade. Eu os castigarei pelas coisas imorais que têm feito, de modo que vocês saberão que eu sou o Senhor, e que sou eu quem os castiga. O dia da desgraça está chegando. Por toda parte a violência, o orgulho cresce, a violência aumenta, e é um castigo para a maldade do povo. Tudo o que é deles desaparecerá, a sua riqueza, a sua fama, a sua glória. O tempo está chegando. Está perto o dia em que não adiantará mais comprar nem vender, pois a ira do Senhor cairá igualmente sobre todos. Versículo 25. O desprezo está chegando. Vocês procurarão a paz, porém não a encontrarão. Haverá desgraça após desgraça, e más notícias em cima de más notícias. Vocês pedirão que os profetas expliquem o que eles estão vendo, o que vai acontecer. Os sacerdotes não terão nada para ensinar ao povo, e os velhos não terão conselhos para dar.
o rei chorará, o príncipe perderá as esperanças, e o povo tremerá de medo. Eu castigarei vocês por tudo que fizeram, e os julgarei do modo como vocês julgaram os outros. Isso mostrará que eu sou o Senhor. Amém? Que palavra dura. Ah, Rogério, mas eu vim aqui escutar uma palavra de fé. Eu vim aqui escutar uma palavra de ânimo. Eu vim aqui escutar uma palavra de vitória. E aí tu resolve pegar sobre a ira de Deus. Mas eu não queria ouvir muito sobre a ira de Deus. Pois é, meu amado. Mas é bom você saber. É bom você saber, sabe por quê? Porque a ira de Deus, ela cairá sobre aquele que perverte a verdade de Deus em mentira. E a ira de Deus, ela cairá também sobre aqueles que não se arrependeram. Porque quando eu comecei ali no texto, que vieram ao batismo, mas Deus que conhece o coração, viu que não havia arrependimento deles, a ponto de os chamar raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem vos induziu? Vocês vieram, a pessoa pode vir aqui na igreja por vários motivos. A pessoa pode sentar aqui porque, eu vou lá procurar a igreja, porque eu estou com o meu casamento ruim, minha empresa está ruim, aí essa semana aqui não foi fácil, sentou ali no banco, amém, ouviu a palavra, foi embora. Mas qual a motivação? Qual a motivação de nós virmos na casa de Deus? Qual a motivação de nós estarmos sentados aqui, nesse momento, ouvindo a palavra, se não é nos consertar? Mas eu já me consertei. Não é assim. Porque em Lamentações de Jeremias, ele diz assim, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, se nós abrir o nosso olho, amanhã de manhã, é porque Deus está dando uma nova oportunidade para nós. Porque se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é porque hoje, talvez, eu fiz coisas erradas. E eu queria dizer algo a vocês, algo que uma vez eu li, e diz assim, nunca ninguém faz tudo certo. E muitas vezes nós achamos na nossa soberba, no nosso orgulho, não, eu sou certo, só a minha opinião vale. Mas lá em Provérbios diz que aquele que teima, e é advertido muitas vezes, ele cairá. Ele é advertido e Deus manda avisar. Porque a nossa salvação, ela é desenvolvida todos os dias. Todos os dias nós temos que se humilhar diante de Deus e reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer a nossa significância e pedir a Deus, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Deus. Anda comigo nesse dia para mim não errar, para mim acertar. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, se elas se renovaram, porque a palavra de Deus diz que aquele que julga, que sabe alguma coisa, não aprendeu ainda como deve saber as coisas. Então, veja que ali, quando eu estava no hospital, eu não sabia que essa mulher ia morrer às 10 horas da noite. Não sabia. Eu, na minha concepção médica, ela ia durar mais uns dias. Estava entubada ali, mas não, ela vai durar mais uns dias e vai morrer. Às 10 horas da noite morreu. E por que Deus está dizendo, o Senhor, ele é tardio em irar-se, mas grande em bondade, grande em misericórdia. Por quê? Porque Deus, ele vai olhando, e a pessoa vai fazendo coisa errada. E Deus, na sua grande bondade, vai dando uma chance. E Deus vai avisando. E Deus vai falando. E Deus, no outro dia, ele perdoa de novo. E a pessoa cai de novo. E aí Deus, na sua imensa bondade, na sua imensa misericórdia, dá uma nova chance. E vai indo. E vai indo. Mas a ira de Deus, ela não se apaga. Porque Deus ele não inocenta o culpado. E Isaías 5 diz, ai da pessoa que fizer tal coisa. Ai da pessoa que fizer tal coisa.
Mas diz ali, com tudo isso, não se aplaca a sua ira, mas ainda assim está estendida a sua mão. Ainda assim está estendida a sua mão. Mas até quando? Até quando estará estendida a sua mão? Essa pessoa que estava lá na UTI, será que ela teve tempo para se arrepender? Eu não sei. Eu conheci ela há pouco tempo. Não sei nada da sua vida. Mas a sua história terminou. E é isso que eu queria dizer. Qual é a ira de Deus? Por que diz, fuja da ira que há de vir? Mas fugir de que ira? Fugir para onde? Para onde que eu vou fugir? Não, eu quero fugir dessa ira, mas para onde eu vou fugir? Para onde eu vou fugir? A Bíblia, na palavra de Deus, está escrito, fuja da ira vindoura. Mas para onde eu vou fugir? Aonde que eu vou me esconder? Daquilo que Deus vai fazer. Em Ezequiel capítulo 9, diz que toda forma de maldade estava acontecendo naquele tempo. E chegou o dia em que Deus bateu o martelo. E Deus considerou uma coisa. Veja bem. Deus levantou um homem vestido com uma roupa de linho. E Deus deu uma ordem. Vá por toda a cidade de Jerusalém e faça um sinal na testa de todas as pessoas que sofrem e se aborrecem por causa de todas as coisas vergonhosas que estão sendo feitas nessa cidade. Por que Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração? E eu já falei aqui, muitas vezes estamos fazendo algo errado. Mas a nossa intenção é boa. Mas nós estamos fazendo errado. Mas Deus ainda conhece a intenção do nosso coração. E pode ter certeza que Deus vai mandar alguém para abrir os nossos olhos. Isso é líquido e certo. Não tem. Deus vai mandar alguém. Por quê? Porque na sua palavra diz que o Senhor distingue para si o piedoso e sabe livrar ele no dia da provação. Deus sabe como livrar. Só que aqui, aquelas pessoas que estavam vivendo nessa época, elas estavam o quê? Elas sofriam e se aborreciam com as coisas que eram feitas ao redor delas. E Deus dizia, não, separa esse, separa aquele lá, porque vai vir o dia. E diz aqui, aí quando vier o juízo, está escrito ali, no versículo 6, matem os velhos, os moços, as moças, as mães e as crianças, mas não toquem em quem tiver o sinal na testa. Comecem aqui no meu templo. O juízo começou pela igreja. Pela igreja. Já começou limpando a sua igreja. Naquele tempo, esse foi o juízo. Assim como eu ali no capítulo 7. Naquele tempo, veio sobre eles o juízo. E eu queria dizer então para vocês, estamos vivendo num tempo onde a cada dia que nós olhamos o noticiário e as coisas que acontecem, nós nos entristecemos. Mas diz que nos últimos tempos o amor de todos se esfriaria. Por causa do quê? Por causa da maldade. Então, por que tu tem que estar alicerçado em Cristo? Para não apagar o amor. Porque Ele terá grande recompensa. Grande galardão. Mas a sua mão continua estendida. O Senhor é tardio em se irar, mas grande em bondade. E em 2 Coríntios 6,2 diz assim, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o dia da salvação. Eis agora o dia da salvação. Deus está falando assim, eu te ouvi no dia que tu teve oportunidade.
teve oportunidade de te arrepender. Talvez a pessoa foi alertada e a pessoa caiu em si. Eu preciso me consertar com Deus. Eu preciso pedir perdão a Deus. Eu preciso me consertar com Deus. Porque certamente a ira de Deus virá e não tardará. E eu não quero chegar nesse dia e estar desconcertado. Eu quero me consertar. E Deus, Ele deu uma oportunidade, porque Ele diz, ainda a sua mão está estendida. Todos nós aqui estamos vivos, amanhã nós vamos acordar, as misericórdias do Senhor se renovam. Senhor, obrigado, Deus. Eu não tenho palavras para te agradecer, porque Tu me deu a vida, Tu me deu mais uma oportunidade, mas anda comigo, me ajuda, Deus, a fazer o que é certo. Não se aparta de mim, não me deixa eu cair, Senhor, nas ciladas do diabo. Não me deixa ir, me livra das tentações, que não são poucas. E Deus, quando nós o buscamos, de todo o nosso coração, Deus não se aparta. Porque Ele diz, aqueles que me buscam de todo o coração, eu me deixarei achar. E de modo nenhum, eu vos largarei. Nós podemos largar, mas Deus, Ele não larga. Se nós se apegar, Deus não larga. Nós podemos largar. Nós podemos, não vou vir mais na igreja, não gosto mais do pastor, já vai falar mal do pastor. Já entortou o caldo, amados. Já entortou. Não. Mas aonde? Vou falar mal de alguém. Senhor, doma a minha língua. Mas em Ezequiel 3:27 diz que alguns vão ouvir e outros não. Alguns vão ouvir, mas outros não. Porque as nossas maldades, elas testificam contra nós. Nós que estamos errados. Abre o jornal, tem coisa boa, tem coisa ruim. Notícia melhor é que o time ganhou. E aí o cara que era do outro time perdeu, está triste também. Então, é só notícia ruim. Para mim, eu vejo no jornal só notícia ruim. As nossas maldades testificam contra nós. Mas então se o homem, o ser humano está desse jeito, o que será de nós? Temos que haver um conserto com Deus. Nós temos que voltar para Deus. Tem que haver um conserto. O ciclo do pecado. O povo, toda a Bíblia ela fala que o povo, ele pecava. E o pecado ia aumentando. E aí vinha o juízo de Deus. Daí Deus levantava um profeta. E o profeta, o sacerdote, o pastor, o homem de Deus ensinava as pessoas. As pessoas aprendiam. Elas praticavam. E daí elas iam colhendo, elas iam sendo abençoadas. Mas aí, muitas vezes o profeta morria. E daí elas estavam sem o ensino. Daí elas erravam, pecavam. E aí, elas pecando, elas colhiam aquilo que elas mereciam. E aí elas perdiam umas coisas, eram subjugadas. E aí Deus levantava novamente alguém. Aí o profeta ensinava o povo. E o povo com o ensino aprendia e não pecava. E aí prosperava. O ciclo do pecado. Toda a Bíblia é nisso aí. Toda a história da humanidade ela é pautada num ciclo. Num ciclo. E nós vemos então o dia que nós estamos vivendo no nosso país. O que nós estamos fazendo? Nós estamos orando, estamos alicerçando a nossa fé em Cristo, estamos indo contra a igreja, falando mal de pastor, aí o meu líder também já não presta, parari. Mas ou estamos firmes, como diz ali, perseverando. Estamos firmes porque sabemos aonde estamos indo e sabemos que teremos que prestar contas. E a quem teremos que prestar contas. Mas
fuja da ira que há de vir. Mas fugir para onde, amados? Fugir para onde? Em Romanos 2, 4, 10, diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Versículo 9 diz: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Quem não quer ter paz em meio à guerra? Quem não quer estar amanhã? A coisa que eu mais me sinto feliz é que de tudo isso que acontece, muito pouco me afeta. Eu sinto uma paz tão grande no meu coração, mas tão grande, que eu começo a ver aquele noticiário assim, eu olho, mas aquilo não me afeta, aquilo não entra em mim. Eu só penso assim, meu Deus, mas aonde isso vai dar? Mas eu não me deixo influenciar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Como diz a Bíblia ali, eu sei em quem eu tenho crido. E em 1 Pedro 2,24, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Mortos para os pecados, vivamos para a justiça. O que Deus está falando? O que Ele está mostrando? O que Ele está apontando? Está apontando algo. Ele está apontando que alguém no madeiro morreu pelos nossos erros. E nós sabemos que nós estamos errados, porque Deus tem mostrado na sua palavra. Cada culto aqui, puxa, eu tenho que melhorar isso. Ah, Deus, me perdoa, me ajuda. Anda comigo, me dá sabedoria. Me dá sabedoria nos meus conselhos. Mas Deus está apontando. Deus está apontando lá uma cruz. Está apontando algo. Que é a mensagem do Evangelho. A mensagem de salvação. A mensagem de perdão. Aonde o homem vai encontrar o perdão dos seus pecados. Aonde não lhe serão imputados os seus erros. Fuja da ira que há de vir. E aí, se vocês já viram aquele filme O Peregrino, vocês vão ver que aquele homem ele está caminhando em direção à sua salvação. E cada vez que ele lê a Bíblia, ele literalmente eles põem no personagem um fardo. E esse fardo ele vai crescendo e aquilo fica pesado. Ele quase não consegue caminhar daquelas trouxas pesadas que significam o seu fardo. Mas que fardo é esse? Cada vez que ele lê a Bíblia, o seu fardo aumenta. Mas que fardo é esse? Cada vez que eu leio a palavra de Deus, cada vez que eu vejo uma pregação, vem culpa. Olha, você fez isso, você fez aquilo. E a culpa, o fardo vai aumentando, e vai aumentando. E você vai dizer, mas eu não tenho mais como consertar isso. Mas aquilo que eu fiz, puxa vida. Mas mesmo que eu pedi, vou pedir desculpa para a pessoa. Puxa, já se mudou. Nem sei onde é que mora. Mas tem coisas que não tem mais como consertar. E a culpa, ela vai aumentando. E ela vai aumentando.
Disse, olha, você fez isso. Mas como é que eu vou consertar isso? Não tem como consertar. A maioria das coisas não tem mais como consertar. E vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Se diz que Deus, Ele não inocenta o culpado. Puxa vida, mas a palavra é dura. E ela é dura. Mas aí, quando eu leio na palavra de Deus que existe uma saída, existe um perdão, um cancelamento de dívida, mas porque houve um preço. Houve um preço de alguém ter ido lá, morrido naquela cruz. E aí eu chego diante de Deus e depois de ter ouvido o que é a verdade, na sua palavra, onde eu disse ali, não roubarás. E a pessoa diz, mas eu roubei, defraudei, enganei, usurpei, prestei dinheiro a juro, usura. Tome cuidado, irmão. Vai emprestando dinheiro a juros, leia na Bíblia. Vai vendo o que vai acontecer contigo. Amém? Deus está falando aqui. Vai emprestando dinheiro a juro alto, te ver o que vai acontecer. Veja se isso, alguém prosperou assim. Jamais. Vai à falência. Mas o perdão de Deus está. A sua mão continua estendida. E aí a pessoa, vou pedir perdão a Deus. E a pessoa se arrepende de coração, diz, olha, eu sou um lixo. Deus, me perdoa. E aí Deus, Ele vai olhar para a pessoa, não, esse aí mereceu, ele foi bom. Não, Deus, Ele olha para a cruz, porque teve um preço que foi pago. Ele disse, não, eu conheço o teu coração. O teu coração está arrependido. Está arrependido. Está perdoado. Por que Ele diz ali em Mateus, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês não se arrependeram, não. Quem vos induziu? O que é fugir da ira que há de vir? É fugir para a cruz, amados. É se humilhar. É todo dia reconhecer que nós não somos nada. E aí eu queria fechar então, em Romanos 5,9, diz assim, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O desfecho da pregação. Fugir de que ira, Rogério? Mas que ira? Vou fugir para onde? O que tu está falando? Eu estou falando de que Deus, Ele certamente acertará contas com as pessoas. E diz que não há homem sobre a terra que não tenha pecado. Diz que todos pecaram, uns mais e outros menos. Mas diz que mesmo aquele que pecou menos, diz que os seus pecados, os seus erros, eles não podem ser perdoados. Mesmo aquele que pecou menos. Veja lá na parábola da mulher que está lá com Jesus, e ela está chorando, e o religioso pensou, se ele soubesse que ela era prostituta, ele nem estava dando bola. Daí Jesus fala para ele, Simão, se tu tivesse 2 devedores, um que devesse muito dinheiro, o outro devesse pouco, mas não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, e tu perdoasse os 2, quem te amaria mais? Aquele que tinha dívida maior. Falaste bem? Jesus disse. Por isso que ela está aqui, se ajoelhado. Porque não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, nenhum de nós tem como pagar. Diz na Bíblia, nem que Noé, nem que Daniel, nem que Jó estivesse naquela cidade, eles salvariam só pela sua própria justiça. Eles não poderiam salvar ninguém. Mas logo muito mais agora, tendo sido justificados, ou seja, perdoados, seremos por eles salvos da ira. Amém? Essa é a palavra de Deus que eu tenho para vocês. Se ponha de pé. Vamos agradecer a Deus.